Jauri a todos, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos mais uma vez à Semana Cultural Indígena, que dessa vez está sendo online, né, por conta dessa pandemia. Então, Jauri significa é uma saudação na língua indígena Guarani, que pode significar tanto bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, Jauri a todos e sejam bem-vindos. Então, eu sou o professor Gilmar, eu sou professor de língua materna, que é o Guarani, e também sou acadêmico do curso de Geografia e Licenciatura na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é a UNIL. Jauri a todos, sou a professora Rosilda, de língua Guarani, sou acadêmica de História e Licenciatura na UNIL. Então a Rosilda vai voltar depois para ela mostrar como que se faz a pintura. Então hoje eu trouxe o tema que é a pintura Guarani, que eu vou apresentar para vocês, para a gente saber os significados, os símbolos, quais são os símbolos, enfim. Então, mas antes de começar, eu quero lembrar a todos que no Brasil são mais de 305 etnias espalhadas por todas as regiões do Brasil e mais de 274 línguas indígenas faladas somente no Brasil. Então, com isso, vale lembrá-los que a pintura indígena Guarani tem seu próprio significado, tem seus símbolos, ou seja, cada etnia, cada aldeia tem seu símbolo, tem seus significados. Ou seja, se você for numa aldeia e uma etnia de outra região, de outra cidade ou de outro estado, você pode encontrar um símbolo parecido, mas pode ter significados diferentes, porque cada etnia tem um símbolo e tem seu significado, e muitas vezes podem ser parecidos, mas pode ter seus significados diferentes, ok? Então, por que a gente usa na nossa cultura Guarani? Quais são os seus significados da pintura? Então, a pintura Guarani, antigamente, né, que era mais usada para celebrações em ocasiões especiais. Por exemplo, cada ocasião tinha um símbolo, uma pintura a ser feito, ou seja, as pinturas não podem ser utilizadas em qualquer lugar, porque cada símbolo tem um lugar específico para ser usado, como por exemplo na cerimônia do Nhamongarai, cerimônia da semente, cerimônia das ervas medicinais ou apresentações. Então, cada símbolo tem o seu lugar para seu uso. Então, eu trouxe alguns exemplos para explicar para vocês alguns exemplos de pintura, de símbolos que faz parte da nossa pintura Guarani. Então, primeiro aqui eu trouxe um símbolo que simboliza o casamento. Então, ela só pode ser usada pela mulher ou pelo homem que está se casando. Ela é usada na cerimônia do casamento. Então, essa pintura ela só pode ser usada quando a pessoa vai se casar, para mostrar que ela está se juntando a outra pessoa com seu companheiro e está celebrando esse dia. Outro exemplo que eu trouxe aqui, um símbolo que tem o significado de homem solteiro, proteção para a guerra. Como eu falei, antigamente existia muito essa coisa de guerra, de conflitos territoriais entre outros povos, enfim. E com isso, os homens que iam para a guerra, eles colocavam esse símbolo como uma forma de proteção para eles se protegerem durante a guerra, né? Então, com isso, os homens, os guerreiros, eles usavam esse símbolo, essa pintura. Outro exemplo aqui é a pintura Dança na Casa de Reza. Como já falei, cada pintura, cada símbolo tem um seu lugar específico para ser utilizado. Então, esse símbolo aqui, que é a Dança na Casa de Reza, ela só era usado na casa de reza quando as crianças, os adultos, junto com os xamões, né, que são os líderes espirituais,
dançavam, então eles usavam esse símbolo para a dança. Então, outro exemplo é esse símbolo aqui, que é o símbolo do Zava-Guarani. Ela pode ser usada tanto pelo homem e tanto pela mulher. Então, como já falei, cada aldeia, cada etnia tem um seu símbolo, né? E esse símbolo aqui, ela simboliza do Zava-Guarani. Então, o Zava-Guarani utiliza mais a cor preta e a cor vermelha para ser utilizado em suas pinturas. Então, ela pode ser usada tanto pelo homem e tanto pela mulher. Outro exemplo aqui é esse símbolo que significa moça que quer namorar. Ou seja, essa pintura, esse símbolo, ela é utilizada pelas moças que não têm compromisso com ninguém. Ou seja, a moça pode utilizar esse símbolo para mostrar para os outros rapazes solteiros que ela está disponível, que ela não está comprometida com outras pessoas, e para mostrar que ela está solteira e ela quer um relacionamento. Então ela utiliza esse símbolo para mostrar que ela quer namorar e que ela está disponível. Já outro exemplo é esse símbolo aqui, que significa mar. Porque de acordo com os antigos, os líderes espirituais, que são xamãs, que a gente chama, se caso a gente não chegasse a conhecer o mar, a gente podia conhecer o mar através da pintura. Então, esse símbolo significa o mar, que em Guarani a gente chama Pará, porque a gente sabe que o mar é um mar muito grande e se encontra em outras regiões, e se caso a gente não chegasse a conhecer na nossa trajetória de vida, a gente podia conhecer através do símbolo. Já outro exemplo é esse símbolo aqui, que significa o peixe. Antigamente, a pintura também era utilizada como uma forma de aviso, uma forma de se comunicar, porque a gente sabe que antigamente não existia essa coisa de bilhete, não existia o papel para a gente escrever, não tinha redes sociais, né? Então, com isso, a pintura é utilizada como uma forma de avisar outra pessoa também. Como, por exemplo, uma pessoa casada, um homem está em sua casa, mas ele quer ir pescar, só que a sua esposa não está em casa. Como que a pessoa vai avisar que a pessoa está querendo ir pescar e a sua esposa não está em casa? Então, ele utilizava a pintura para avisar, colocava a pintura nas pedras, nos troncos de árvores. Então, com isso, a sua esposa, quando chegasse, ela via a pintura, o símbolo no tronco da árvore ou na pedra, e já sabia que o seu marido tinha ido pescar. Então, o símbolo era utilizado como uma forma de avisar também. E outro exemplo desse símbolo, que é o peixe, é também para mostrar que os rapazes, os meninos já sabiam pescar. Então, com isso, eles colocavam essa pintura para mostrar que eles já sabiam pescar, que já podiam namorar porque já sabia pescar, né? Então, era utilizada pelos homens, né? Mas hoje em dia ela pode ser usada tanto pelas mulheres também. Outro exemplo é esse símbolo aqui, que ele só pode ser usado pelas lideranças, ou seja, pelo cacique, vice-cacique ou demais membros da liderança que fazem parte da liderança de uma comunidade. Então, ela não pode ser usada pela qualquer pessoa, só pode ser usado pelo cacique ou demais lideranças. Já outro exemplo aqui é esse símbolo que significa o sol, porque de acordo com a nossa tradição guarani, o sol ela simboliza o nosso Pai Divino. Já o outro exemplo é esse símbolo, que significa a diversidade. Como eu falei no primeiro momento da minha apresentação, a gente sabe que não existe só uma etnia, só um indígena. E sim, existe variedade de indígenas de vários tipos de etnias espalhadas por todas as regiões. Então, com isso, a gente tem uma ampla diversidade. Então, esse símbolo significa essa diversidade que a gente tem, né?
que é de vários tipos de etnias, enfim, de línguas. Já outro exemplo é esse símbolo que significa homem com filho recém-nascido. Então essa pintura, esse símbolo, ela só pode ser usado tanto pelo homem ou pela mulher. Por que esse símbolo? É para mostrar que quando a pessoa acabou de ter um filho recém-nascido, ela pode usar esse símbolo no rosto ou no braço também, para mostrar que a pessoa não pode fazer esforço, porque de acordo com a nossa cultura Ava-Guarani, quando a gente tem um filho recém-nascido, tanto homem, tanto mulher, ela não pode fazer muito esforço, porque cada esforço que o homem ou a mulher faz pode passar para a criança, né? Ou seja, a criança pode ficar adoecido, pode ficar com dores no corpo, pode ter vários tipos de dores, né? E com isso, de acordo com a nossa cultura, o homem ou a mulher não pode fazer muito esforço, então eles têm os limites, as regras que eles não podem fazer durante nos primeiros meses do nascimento da criança. Então era só isso, nosso tema de hoje, que é a pintura Ava-Guarani. Tem vários outros tipos de símbolos, de significados, né? Mas hoje eu trouxe esses exemplos para mostrar para vocês. E agora a professora Rosilda vai fazer uma pintura na nossa modelo, na nossa aluna, e para mostrar como que se faz uma pintura. Então a professora Rosilda vai fazer a pintura na nossa aluna de hoje, que ela é aluna do curso de formação de docente, que é a Sueli Pereira, e a professora vai fazer a pintura que tem um significado de moça que quer namorar. Então ela vai fazer a pintura nela. Porra, que música aí? Prontinho. Já. Ikatu kiremombe umbaet pan erejapope resultado sama pe pintura pintão. Singai puru kua heraruku. Primero pe ana haingwe yutubi. Solo que cuando hay ajupona, falta y ajupona. Primero pe haingwe. Hay muy trapo menai trapo penania pero muy haingwe pero muy upe. Renyami petei bae grupe. Menai bae grupe are muy upe renyami. Renyami ore raha tatape. Uhaku ore muy eira kaagui. Solo que cuando andai por ahí más eira kaagui, yo gua cuente maoi. Yo gua cuente ya japono sapante o sepona sapante o sema y pintura. Remboje ao johe hae remboje. Chao oji remohen. Edek. Upep. Pokuto. Re oji renohe. Ho sarire remoi pintura mo para pintarse. Se aprender a fechar cueragui.
Hoje mbak aja pada japo, mbak ena pada kurura kae pintura. Se ko aprende a recuperar o pibe. Ya. Lucu pero no se pone no yo pues gue interesa kan. Aja. Dari penyentutin awat kuda iya sana. Kadang kalau fotonya kecil. Kirim video apa aja sama apa saja. Ulah ikan itu bisa. Yo untuk mangga kuah paman tadi. Jadi kita cuma mangga kuah. Amonnya tak. Ikut banget sementing. Paula. A gente vai fazer pintura. Esse copo. Tá trabalho. Não, isso é cola. Udah pergi deh. No apa? Kenal papa tuh sekret. Andai pokok ada. Kenal. Cuma pemundoi pajak ini papa enggak berhati mbak udah barang udah tahu mau kotak